Hoje partimos para mais uma apresentação e demonstração dos resultados do trimestre de 2023. E hoje iremos falar do Santander. Como todos devem saber, o Santander é uma empresa que está empregada no setor financeiro, destinada a bancos. Ela é uma empresa privada que está presente tanto no Brasil como fora dele. Por onde o Santander gera sua receita? Através de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, taxas de investimentos, taxa de carregamento com previdência privada, consórcio, entre outros. Esse banco sabe fazer dinheiro. Entrando na apresentação da divulgação do resultado do primeiro trimestre de 2023 do Banco Santander. Bom, nesse primeiro ponto das principais mensagens, a gente já pode ver que o Santander, nesse primeiro trimestre de 2023, obteve um lucro líquido de 2,1 bilhão de reais, obtendo um aumento na sua receita de 27%. Dentro da carteira de produtos, podemos ver que houve um aumento na distribuição do crédito pessoal, houve um aumento no financiamento de veículos pessoas físicas e houve um aumento no pedido de impressão de cartão de crédito, também pessoa física. O Santander tem cada vez mais investido na sua divulgação para aumentar sua base de clientes, onde nesse primeiro trimestre houve um aumento de 21% na sua base de clientes que, de certa forma, pagam taxas ou remuneram o banco de alguma forma, aumentando sua receita. O Santander também tem investido em aumentar sua capilaridade das suas lojas bancárias, que no caso para a gente são as agências. Com esse método aumentou 59% da sua presença no território nacional. Além disso, o Santander tem investido em proporcionar uma qualidade de atendimento melhor para os seus clientes, tanto da forma remota como da forma presencial, investindo para que a qualidade do atendimento fique mais eficiente. Como estava dizendo, um dos meios que o Santander tem resultado financeiro é através de cartões e financiamento. Como você pode ver aqui, ele obteve 82 bilhões em faturamento no primeiro trimestre, dos quais 55 bilhões são de cartão. Como de cartão? Aquela taxa que você paga mensalmente ou anualmente, de anuidade, de seguro, isso é faturamento para o banco. O outro meio é através dos financiamentos, que nesse primeiro trimestre teve um aumento de 22%. Aqui a margem de clientes do Santander também aumentou em 3,3% referente ao primeiro trimestre de 2022, hoje detendo 14.315 clientes. Bom, a conclusão do relatório do primeiro trimestre é que a performance do banco em gerar resultados, mesmo depois do escândalo das lojas americanas, ele continua com um bom crescimento e o volume dos negócios selecionados. O portfólio continua crescendo com os novos contratos de financiamentos, consignados, cartões de créditos, etc. Com essa gestão atual, o custo viabiliza investimento no banco, no próprio negócio. A expectativa para os próximos trimestres é que continue crescendo, tendo um bom resultado. Se partirmos desse resultado do primeiro trimestre. Saindo do relatório gerencial do primeiro trimestre, vamos avaliar como o gráfico se comportou nesse último trimestre e no último ano. Dentro do gráfico, se olharmos numa janela de um ano, vamos ver que o Santander está negativo 6%. Isso vem decorrido do período que se encontra o nosso país com um setor bancário um pouco fragilizado, tendo em vista os escândalos de crédito que a fraude da americana causou no balanço dos bancos. Porém, se olharmos aqui no final de março, onde fecha o primeiro trimestre e é divulgado o resultado do primeiro trimestre do Banco Santander, podemos ver que o banco obteve um lucro de quase 15% no intervalo de 10 dias, saindo de R$14 e indo para R$16. Se eu fechar o gráfico para uma janela de 3 meses, você vai ver que o gráfico ficou verde. Aqui no último dia útil de abril, estava R$14,31. Atingiu sua máxima de R$16,17 no dia 12 de maio, com um lucro de quase 13%. Houve uma pequena correção e saiu de 16,17 para 15,92. Por isso é importante acompanhar o resultado das empresas dentro dos trimestres, que isso pode indicar uma alta ou uma leve baixa no preço das ações, abrindo uma janela de oportunidade ímpar para aumentar sua quantidade de ações. Agora, saindo do gráfico e indo para os indicadores fundamentalistas, poderemos ter uma visão mais numérica, podemos dizer assim, do resultado atual referente ao último ano do banco. Aqui, se pegarmos a distribuição dos últimos 12 meses, comparado ao preço atual, temos um dividend yield de 5,81%, um preço sobre lucro de 10,34% e um preço sobre valor patrimonial de 1,07%.
Como você pode ver aqui, o endividamento do banco não existe, porque é zero. Agora, os indicadores de rentabilidade, que são o ROI, podemos ver que ele está dentro das margens aceitáveis, 10,35%. Olhando por uma janela mais longa, o histórico desses indicadores, o que podemos ver? O histórico do dividend yield do Santander é na média de 6%. Se pegarmos de 2015 a 2022, é uma média de 6%. Em 2014 é 38%, mas isso aqui deve ter sido um efeito não recorrente. Agora, quando pegamos o preço sobre lucro, também temos uma média de 8, 9 vezes. Quando pegamos os indicadores de rentabilidade, podemos ver que nos anos anteriores, de 2017 para cá, sempre se manteve acima de 10%. Apenas em 2016 e 2014, a rentabilidade ficou abaixo do indicado para esse indicador de rentabilidade, que seria o ROI. Aqui embaixo tem um indicador de crescimento, onde é representado pelas porcentagens de uma empresa que, se ela cresceu ou não nos últimos 5 anos. No caso de Santander, ela vem obtendo crescimento. Apenas em 2020, ela retrocedeu apenas 2%. E em 2021 ela cresceu menos de 1%, mas cresceu. E acredito que em 2022 ele já se recuperou. Lembrando que esses indicadores que estou usando é do código SAMB4, ações preferenciais do Banco Santander. Aqui no payout podemos ver que em 2020 o Santander obteve um lucro líquido de mais de 14 bilhões de reais e distribuiu para os seus acionistas 6 bilhões e 800, representando aí 47% do seu lucro líquido que foi distribuído para os seus acionistas. Para quem não sabe, mas eu gosto de falar e explicar todas as vezes que eu gravar, payout significa a porcentagem do lucro líquido que é distribuído para os seus acionistas. E a média de distribuição dos últimos 10 anos do Banco Santander foi uma média de 56%, onde o máximo distribuído foi em 2016, que foi um percentual de 71,5%. E a menor margem foi em 2014, onde foi distribuído apenas 27% do lucro líquido. Agora, vendo os dividendos que o Banco Santander paga, nesse intervalo de janeiro de 2022 até abril de 2023, vemos que ele teve uma frequência boa de pagamento de dividendos. Por exemplo, o último pagamento, dia 24 de abril, foi de 21 centavos. Se olharmos uma janela de 5 anos, vemos o mesmo padrão. Paga um pouco mais, paga um pouco menos, mas sempre paga. Os últimos pagamentos, como você pode ver, foi dia 15 de maio, dia 6 de março, dia 22 de novembro de 2022, onde pagou 21 centavos, 23 centavos, 11 centavos. No ano passado, foi um total pago por ação de 69 centavos. Por isso que eu tenho o Banco Santander na minha carteira previdenciária. Como vocês podem ver, ele paga bons dividendos, ele paga de forma trimestral, onde ele distribui tanto juros sobre capital próprio como dividendos. Agora que eu sei quanto de dividendos o Santander paga, qual a frequência que ele paga, eu vou criar uma planilha e mostrar como eu encontrei o meu preço teto para o Banco Santander. Uma simples tabela criada apenas para ver quanto o Santander pagou por ação acumulada nos últimos anos. Em 2022 ele pagou 1,17, 2021 pagou 1,48, 2020 pagou 1,46. Se nós tirarmos uma média de pagamento dos últimos anos, encontraremos o pagamento médio dos últimos anos. E o pagamento médio dos últimos 8 anos foi de 99 centavos pagos por ação. Bom, então se eu quero receber no mínimo 6% de dividend yield pago pelas empresas, eu tenho que fazer um cálculo onde eu estipularei meu preço teto de compra me baseando no pagamento médio dos últimos anos. E como eu faço isso? Eu irei multiplicar 100 vezes o valor do pagamento médio dos últimos anos, eu terei o resultado de 99,7 e dividirei pela porcentagem que eu busco receber anualmente, que é de 6%. Então eu divido por 6. E terei um preço teto de R$ 16,61, como está aqui. Esse será meu preço teto para Banco Santander. E qual o preço atual hoje do Banco Santander? Hoje o preço atual de Santander é R$ 16. Veja que a margem aqui já está muito apertada para receber esses 6%. Então vamos dizer que você tem um preço médio de R$ 16 das suas ações em carteiras do Banco Santander. Se você alcançar esse preço teto, você vai ter um ganho de capital muito baixo. Você obteria um ganho de capital de 3,8%. Quero ressaltar que aqui o objetivo não é o ganho de capital, tendo em vista que eu procuro boas empresas pagadoras de dividendos em setores perenes para comprar uma carteira previdenciária para me gerar renda passiva mensal.
Para que me gere uma renda passiva mensal adequada, eu preciso da maior quantidade de ações possíveis dentro do meu preço teto para que me pague no mínimo 6% anual. Então, eu não preciso que as ações dessas empresas valorizem muito, porque o ganho de capital não vai servir para mim, porque eu não vou vender as empresas. Então, eu tenho que focar na quantidade que eu irei comprar. Um pequeno exemplo, se eu quiser ganhar R$ 300 de dividendos de Banco Santander, qual o cálculo que eu tenho que fazer? Eu pegar esses 300 e dividir pela quantidade média de pagamento dos últimos anos. Vai me dar uma quantidade de ações que eu teria que comprar desta empresa por no máximo R$ 16,61. Eu teria que comprar mais ou menos 301 ações de Banco Santander, onde 301 ações vezes a média de pagamento dos últimos anos me pagariam anualmente um dividendo nominal de R$ 300,16. Bom, essa foi a apresentação do Banco Santander, dos resultados do primeiro trimestre, com a divulgação dos seus indicadores qualitativos e quantitativos, deixando claro que isso não é uma recomendação de compra. Isso é o que eu faço com o meu dinheiro. Eu continuo comprando Santander, ela está na minha carteira e continua me pagando bons dividendos. E eu espero que o preço continue caindo, assim eu posso aumentar a quantidade de ações na minha carteira para receber mais dividendos mensalmente. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar conhecimento financeiro e do mundo dos investimentos até você.